Fala, meu povo, tudo certo? Você é aquele tipo de pessoa que sempre fala, puxa, eu não posso ver alguém sofrendo perto de mim, que eu já quero ajudar, já quero resolver. E todo mundo olha para você e fala, puxa, que pessoa boa, né? Que coração bom. Será que você não está se anulando muito, não? Larga essa cruz que não é tua. A gente vai conversar sobre isso hoje. Talvez num primeiro momento você diga assim, puxa, será que isso não é ser frio? Vamos separar as coisas, não é? Eu estou falando sobre essa postura exagerada, essa postura em que a pessoa na realidade se ocupa da vida dos outros porque não tem coragem de resolver a própria vida, porque tem medo de enfrentar as próprias dificuldades. E às vezes até para tentar obter a aprovação dos outros, exatamente o que eu estava explicando agora. Você constrói muitas vezes nessa postura uma imagem de boa pessoa, uma imagem de alguém bonzinho, a boazinha, solidário, solidária, aquela pessoa que todo mundo diz, olha, que pessoa boa, hein? A gente, qualquer coisa que pedir, nunca diz não. Olha que coisa horrorosa. Na verdade, virou qualidade falar de uma pessoa desse jeito, alguém que nunca diz não. E se você é essa pessoa que não sabe dizer não, mesmo quando tem vontade, né? Entre nós você pode falar agora, né? Às vezes você tem vontade de dizer não quero fazer, não quero ajudar. Mas aí vem aquela culpa religiosa, dizendo para você, você não será um bom cristão, vai lá e faça. E ao mesmo tempo, vem a necessidade de manter uma imagem de boa pessoa. Na realidade, eu quero explicar para você o que acontece metafisicamente. Primeiro eu estou explicando por que vocês agem assim, quem tem esse comportamento. É carência, necessidade de aprovação, grande parte disso é sim uma necessidade egoísta de manter uma imagem positiva. Tá bom, eu sei que uma parte você vai dizer assim para mim, não, mas eu tenho amor pela pessoa, eu tenho carinho, eu quero fazer o bem. Ok, mas esse bem que você quer fazer, ele não está sendo comedido, ele não tem ponderação, ele não tem discernimento, porque você não está avaliando alguns quesitos básicos para poder analisar se vale a pena ou não ajudar alguém. E toma muito cuidado, hein, com um mal entendido sobre aquele conceito religioso do qual você deve ajudar sempre o seu próximo, amar o próximo, porque fica aquela coisa de como eu posso ficar feliz se ao meu redor existem pessoas infelizes, os meus próximos, né? E normalmente quem são esses? O povo da tua família, não é? Seus irmãos, seus pais, seus filhos, adultos até. Estou dizendo pessoas que deveriam estar se virando, pessoas que deveriam estar, como se fala, andando pelas próprias pernas. Mas você não. Você acha bonita aquela mensagem que diz que Jesus Cristo carregou você no colo e haviam apenas 2 pegadas na areia, né? Você quer ser esse que carrega os outros no colo, não é? Você quer só a sua pegada na areia, só o seu esforço, só a sua dedicação e que os outros sintam que você é o salvador ou a salvadora. Que tal abrir mão dessa postura, que é uma postura que só te sobrecarrega? Olha, gente, é possível sermos generosos sem estarmos o tempo inteiro ajudando e interferindo no karma dos outros. Sabe o que você está fazendo com você mesmo? Comprando karmas. Exatamente. O que é comprar karma? Comprar karma é pegar uma dívida ou uma lição, não entenda só dívida, mas o karma é um aprendizado, é uma dificuldade que o outro tem que passar. Claro que você pode ser um bom amigo, você pode dar uma dica do que você já aprendeu na vida, você pode ser um companheiro ali do lado, ou uma companheira ali do lado, dando um toque, mostrando a sua amizade, mas não faça pelos outros o que os outros têm que fazer. Às vezes você acha que isso não vai te acarretar nada, pelo contrário, que todo mundo vai te achar o máximo. Ou às vezes, né, alguns vão dizer assim, imagina, eu não tenho essa vaidade não, mas no fundo quer que o outro retribua, é quase um investimento. Se o outro não fizer por você o que você faz agora, você vai se sentir mal agradecido, não é verdade? Quantas vezes você ficou já magoado se sentindo mal agradecido? Porque você dedicou tantos anos da sua vida, tantas vezes para essa pessoa com dificuldades. E agora que você precisa, ela não mexe uma palha. Criatura, mas você quis fazer, o outro não sabe fazer isso ou não quer. Então, percebe que você, na verdade, não fez com equilíbrio, como eu estou ponderando, porque se houvesse equilíbrio, se houvesse discernimento, você até teria ajudado, mas bem menos vezes,
com maior objetividade, de um modo que a sua ajuda também deixasse ali mais um ensinamento do que uma facilidade, mais uma lição de vida do que propriamente acomodar a pessoa no seu socorro, não é? Então o seu socorro acaba sendo, de uma certa forma, uma postura de salvar a pátria da outra pessoa. E aí eu repito, você compra karmas e paga muito caro, paga um preço muito alto. Você sabia que quando você interfere na vida de uma outra pessoa, a palavra diz, né, interferir, você fere. Você não sabia disso, né? Você acha que o fato de estar ajudando, você não está interferindo? Você está interferindo, porque muitas vezes você está acomodando, você está vendo que a outra pessoa está extremamente preguiçosa ou então ela está medrosa e você vai lá e faz por ela e você enfraquece a pessoa muitas vezes. Então, caberia, como eu disse, dar um toque, uma ajuda, ok, de vez em quando, em casos específicos, dar uma força. Mas, gente, o fato da gente dedicar um pouco da nossa energia para aliviar uma dor não pode ser o mesmo que pegar a dor do outro para si, porque você acaba trazendo para você doenças, conflitos, porque você não percebe no primeiro momento, mas quando você começa a ficar com dó de outra pessoa, ou preocupado demais com outra pessoa, e eu digo, pode ser alguém da família muito próximo, é adulto, você não pode assumir dessa forma. Criança, pode até certo ponto, mas mesmo criança você tem que ir passando consciência para que ela cresça, amadureça e seja independente. Se você então começa a sentir dó demais, preocupação demais, entra em rapport demais, muita sintonia, você puxa o processo todo energético, negativo, obsessivo da pessoa. A obsessão vem toda para você. É aí que você começa a comprar o karma do outro e começa a sofrer consequências. Você começa a sofrer perdas, brigas, conflitos. Você fala, gente, mas poxa, eu sou tão bom e tudo acontece de ruim comigo? Porque você não para de comprar karma. Pare de interferir. Nós podemos, como eu disse, de vez em quando, intervir, o que significa com lucidez, com calma, ponderação e de preferência muito amparo espiritual, nos colocarmos com inteligência sem fazer pelo outro o que o outro tem que fazer. É aquela frase popular, não é? Ensina a pescar, não dá o peixe pronto, não. Senão a pessoa sempre vai querer comer com você, na tua mão. Você acha isso bom? Né? Só para quem quer manipular os outros. Mas na verdade você se sobrecarrega, a cobrança aumenta, a exigência aumenta e tem uma hora que você não aguenta mais e pode até inventar um jeito de ficar doente ou de perder seu emprego para não ter mais como sustentar a pessoa, se for esse o tipo de ajuda que você dá, para poder falar, olha, agora eu não posso mais, já que você não tem coragem de simplesmente dizer não, não me cabe fazer isso por você, faça você mesmo. Ok? Esse é o grande aprendizado, né, gente? Aprender a dizer não, mesmo para as pessoas que amamos, porque o amor não pode ser permissivo, concessivo, você não pode virar capacho de ninguém e nem queira manipular ninguém para ter algum tipo de garantia de retribuição desse amor. Queira liberdade, queira ser livre e liberte as pessoas. Esse é o caminho do crescimento, por mais que seja difícil em alguns momentos, mas as dificuldades, como eu disse, são as grandes lições da vida, os karmas no bom sentido que todos nós temos à frente para a nossa evolução, ok? Gente, se vocês curtiram, espero que sim, acho que isso cabe na realidade de todo mundo, não é? Dá seu like aqui, vou acompanhar aqui os comentários de vocês, não é? Não deixa de se inscrever se você ainda não for inscrito para receber as notificações dos próximos vídeos inéditos. Grande abraço!